Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como escolher e formular um problema de investigação. Para que é que isto é útil? Imaginamos a seguinte situação. A enfermeira de uma USF queria planear um ensino de cuidados ao recém-nascido para ministrar às grávidas da sua região, mas não sabia quais as áreas que devia incluir, pois desconhecia o que estas grávidas já sabiam sobre o assunto. Além disso, a enfermeira também queria diminuir a ansiedade pré-natal dessas grávidas, pelo que precisava de saber quais as áreas de cuidados que estavam a gerar mais ansiedade nas mulheres durante a gravidez. Esta é a situação. Em termos terra a terra, agora temos que transformar isto numa formulação que seja entendível pela restante comunidade de profissionais e de investigadores. E eis os tópicos que este vídeo irá abordar. E começando pela visão geral do que é isso de escolher e formular um problema de investigação, ou seja, a primeira etapa da fase conceptual, podemos dizer que consiste em encontrar um domínio de interesse, quer seja para o investigador, quer seja para a área de atuação, para a disciplina em que ele intervém. Normalmente começa-se com um tema geral e ainda vago, que se vai afinando até chegar a uma questão de investigação, a uma pergunta, que possa ser estudada na prática, algo mais específico, apesar de ainda preliminar. É claro que essa questão também tem que ser execuível, ser realizável, quer seja em termos de metodologia, se temos as ferramentas para, quer seja em termos éticos, se isso envolve a participação de sujeitos humanos, se não há problemas éticos na condução do projeto. Mas vamos ver então o que é um problema de investigação. Na maior parte dos casos, tudo começa com uma situação que não está bem, causa alguma irritação ao investigador. Voltando ao caso da enfermeira da USF e dos cuidados ao recém-nascido, ela poderia achar que não estava bem o facto de desconhecer os conhecimentos que as grávidas da USF tinham antes de lhes ministrar um plano de ensino de cuidados. Daí que esse desconhecimento provocava-lhe um mal-estar e ela resolveu fazer um processo de investigação, perguntando às grávidas quais é que eram os seus conhecimentos sobre a área dos cuidados ao recém-nascido, perguntando-lhes quais é que eram os seus estados de ansiedade para compreender melhor o fenómeno. E com base nisso, já tinha a situação desejável, que era, a partir daqui já sei o que é necessário ensinar a estas grávidas para que elas se sintam menos ansiosas e mais competentes para cuidar dos seus futuros bebés. É esse desvio entre o desconhecimento inicial e saber qual o programa que deve aplicar às grávidas, qual o ensino que lhes deve ministrar, e esse desvio é que vai ser comatado pelo processo da investigação, que a enfermeira vai conduzir. Mas então, quais são as etapas que devem presidir à escolha de um problema de investigação? Em primeiro lugar, é escolher o domínio em termos mais vastos. E é necessário argumentar porquê. Porquê que escolhemos este tema? Normalmente esse argumento vem de duas fontes. Primeiro, o que é que eu, o investigador, tenho a ganhar com isto? E segundo, o que é que os outros, o que é que a tal disciplina, o que é que a tal comunidade, como um todo, tem a ganhar com este projeto de investigação? No caso da enfermeira da USF, é claro que ela tinha a ganhar pelo facto de ficar mais apta, com mais conhecimentos, para montar um plano de ensino de cuidados mais eficaz, mais direto às lacunas que as grávidas manifestassem. Em relação à comunidade em si, em primeiro lugar, as grávidas iriam beneficiar de um ensino de cuidados que é considerado eficaz pela literatura da área, que a enfermeira vai se basear no que está escrito sobre o assunto, como é que se devem ministrar esses cuidados, e a comunidade da enfermagem em geral, os profissionais de saúde, vão beneficiar porque vão, primeiro, saber se há relação ou não entre esse ensino de cuidados e a ansiedade, e segundo, vai ficar com um plano de ensino já testado e com resultados cientificamente válidos para poderem replicar e aplicar mais vezes com outros conjuntos de grávidas. Depois, num segundo passo, é necessário transformar essa escolha mais vaga do domínio e do tema em algo mais concreto, se bem que ainda preliminar. Portanto, uma questão de investigação que obedece a determinadas regras, que nós já vamos ver quais são daqui a pouco. E, finalmente, essa questão de investigação deve ser escrita obedecendo ao estado dos conhecimentos que existem naquele domínio. Nós falámos já num vídeo mais introdutório que havia 4 níveis aos quais se podia fazer investigação, desde o mais simples, que era descrever fenómenos, até ao mais avançado, que era fazer previsões de causa e efeito. Então é necessário escrever uma questão que esteja coerente com os níveis de conhecimento que existem para aquele domínio que eu escolhi. Normalmente, a escolha do domínio de investigação pode provir de diversas fontes. A mais comum é da experiência do dia-a-dia do seu profissional ou do seu investigador, que tem aquela irritação, aquele mal-estar. Mas a escolha do domínio também pode vir de trabalhos anteriores, de ler artigos, de ler revistas da especialidade, ou de assistir a conferências, a workshops, a congressos da sua área.
ou ainda do que já está escrito em termos teóricos, da teoria que está estabelecida naquele contexto. E é também muito frequente vir de organismos que definem prioridades de investigação. Por exemplo, a FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, um organismo estatal em Portugal, define anualmente quais é que são as bolsas que vai atribuir por determinadas áreas, por exemplo, na área da saúde. Daí que os investigadores que queiram concorrer a essas bolsas têm todo o interesse em apresentar projetos que estudem aquelas áreas que foram identificadas pela FCT. Mas, segundo passo, que é lançar a tal questão de investigação, o que é isso? Não é mais do que um enunciado interrogativo, ou seja, uma pergunta, que inclui 3 grandes áreas. Os conceitos-chave, portanto, as variáveis que vão ser estudadas. No caso do exemplo há pouco, seria o ensino de cuidados ao recém-nascido e a ansiedade pré-natal. Seriam os 2 conceitos-chave envolvidos nesta investigação. Especifica a população-alvo, que neste caso seriam as grávidas servidas pela USF, e sugere uma direção para a investigação, que é um daqueles 4 níveis de investigação de que já se falou. E tem 2 componentes. Por um lado, é o domínio, o contexto em que vai ser conduzida a investigação, o projeto, e a questão pivô, ou seja, por onde é que se começa a tal questão de investigação, quais são as primeiras palavras que iniciam a questão de investigação e que já permitem antever qual é o nível a que vai ser conduzida a investigação. Por exemplo, se eu começar a minha questão de investigação preliminar com quais são os fatores, eu já sei que vão conduzir a investigação ao nível 1, que neste caso é descrever os fatores. A resposta a esta pergunta, quais são os fatores envolvidos em... A resposta seria, os fatores são este, aquele e aquele outro, portanto é uma resposta descritiva, um estudo descritivo. Já se a pergunta começar com, existe uma relação entre os fatores X e Y, e entre a ansiedade pré-natal e o ensino de cuidados ao recém-nascido, por exemplo, então aqui eu já estou no nível 2, ver se existe ou não relação entre estas 2 variáveis. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Num nível mais avançado, terceiro nível, eu já sei que existe relação entre os fenómenos e vou estudar melhor qual é a natureza dessa relação. Por isso, se a pergunta começar qual é a natureza da relação entre, ou que fatores estão associados a, aí já é algo de nível 3. Finalmente, nível 4, por que é que tal acontecimento se produziu? Se eu intervier desta maneira, o que acontece à variável x ou y? Já é algo que implica uma causa e um efeito, nível 4. A diferença entre o nível 3 e o nível 4 é que em ambos se tentam explicar as relações entre as variáveis, entre os fenómenos, só que no nível 3 não existe uma intervenção do investigador. Ele limita-se a observar porque não tem controle sobre a variável em causa. Por exemplo, a relação entre a ingestão de drogas e a autoestima. Que nem a ingestão de drogas nem a autoestima é algo que o investigador deva manipular. Não pode manipular a autoestima de alguém e não deve introduzir drogas, não é eticamente correto no sujeito. Portanto, limitar-se a observar. Já no nível 4, que é de causa e efeito, ele pode intervir, por exemplo, pode aplicar um ensino de cuidados ao recém-nascido e ver o que acontece à ansiedade pré-natal das grávidas que receberam o ensino. E antes de decidir qual é que é a questão pivô, ou seja, qual é o início da tal questão de investigação que nós vamos usar, se é quais, se existe uma relação, qual é a natureza da relação, etc., nós temos que ver quais é que são os conhecimentos que existem sobre essa área. Ou seja, vamos começando também a investigar a literatura. Para ter uma ideia, isto vai ser detalhado mais tarde. Aqui está um quadro comparativo, onde para cada um dos níveis se apresentam as questões pivô mais frequentes, ao nível 1, que é descrever. As questões pivô normalmente começam com que, quem, qual é, quais são os fatores, e normalmente isso faz-se quando não existem quase nenhum conhecimentos sobre aquele fenómeno que se pretende estudar, e quando não há uma base teórica ou conceptual bem definida. O objetivo desse tipo de estudos é reconhecer, denominar, descrever, descobrir determinados fenómenos. E já agora, para ficarem já com uma ideia dos nomes dos tipos de estudos que se utilizam neste nível 1, estamos a falar de estudos exploratórios, estudos do tipo descritivo. Já no nível 2, as questões começam com: existem relações entre os fatores? Que fatores estão ligados a? Aqui já existem mais alguns conhecimentos sobre essa área. Eventualmente, as variáveis até já foram definidas, já se definiu o que era a ansiedade, já se definiu o que eram cuidados ao recém-nascido, já existe algum quadro conceptual que vieram, por exemplo, de um estudo de nível 1. O objetivo já não é só descrever as variáveis, mas também as relações que se descobrirem entre essas variáveis. Continuamos no âmbito dos estudos descritivos, mas já entramos também nos descritivos correlacionais, que tentam correlacionar 2 ou mais variáveis. E entre esses 2 extremos, poderemos ter vários tipos de inquéritos e os chamados estudos de caso. Já avançando para o nível 3, explicar as relações entre os fatores, sabendo que essas relações existem. As questões começam com: se tal relação existir, o que é que acontece? E porquê que acontece? Já há muitos mais conhecimentos, eventualmente, além de um quadro conceitual, que define os conceitos, já haverá um quadro teórico, que também define as relações. Já se sabe que há relação e o objetivo é explicar a força e a direção das relações.
A força é, se eu aplicar, por exemplo, uma unidade desta variável, se eu aumentar uma unidade, o que é que acontece à variável que está associada? Aumenta também uma unidade, duas, três, isso é a força. A direção é, elas variam no mesmo sentido? São diretamente proporcionais? Ou, pelo contrário, são inversamente proporcionais? Por exemplo, a ingestão de drogas e a autoestima são inversamente proporcionais. Quando a autoestima está em alta, a ingestão de drogas tende a desaparecer. Quando a autoestima está em baixa, o adolescente poderá ser mais tentado a ingerir drogas. Aqui, os tipos de estudos já são mais correlacionais, tentam relacionar coisas, e explicativos. Finalmente, no nível 4, que é o que é que acontece se eu aplicar determinado tratamento. Eu intervenho como investigador e vou ver qual é o efeito dessa causa. Por que é que isso acontece? Aqui já há numerosos estudos feitos nesse domínio e já há um quadro teórico amplamente estabelecido e o objetivo aqui é predizer uma relação causal, explicar e mesmo controlar uma determinada situação. Aqui já são estudos experimentais ou quase experimentais, em que há uma intervenção, uma manipulação do investigador. Em suma, no final desta etapa de escolher e formular um problema de investigação, a enfermeira que temos vindo a dar como exemplo deveria redigir um documento, tipo o que aqui está, onde resumia em que é que consistia a formulação do problema, a argumentação de porquê ter escolhido aquele problema. Estão aqui as três áreas. Primeiro, para ela, quais são as vantagens. Depois, para as participantes, as grávidas. E, finalmente, para a comunidade em geral. E deveria terminar com as tais questões de investigação preliminares, que eventualmente virão a ser mais detalhadas no futuro, mas que para já são perfeitamente válidas e aqui aparece também identificado quais os níveis a que estão escritas cada uma destas questões, tendo em conta os quadros que vimos agora mesmo. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na fase conceitual e na primeira das suas etapas, que é escolher e formular um problema de investigação.